A gente escuta sempre que nós somos muito parecidas e muito complementares. Talvez algumas pessoas olhem e pensem que a gente é diferentes, e acho que sim, mas o mais interessante é que essas diferenças se complementam e criam uma potência, né? Mas inclusive os pontos que o próprio time traz, né? A Jéssica, ela é mais disciplinada, ela é mais pragmática, ela é mais metódica. Mas eu fico pensando, cara, se eu colocar a Luciane numa roda de conversa com outros empreendedores, ela vai ser a pessoa mais metódica, mais pragmática, mais disciplinada dessa roda. Pra mim fica sempre muito nítido a quem eu tenho que recorrer quando eu tenho algum problema específico. As duas são mulheres muito fortes, né, e muito inteligentes. Eu acho que um dos principais benefícios de trabalhar na 45 é admirar tanto as duas lideranças que estão à frente do negócio. A Jess tem um olhar muito forte, assim, de controle, de ritmo, de gestão de projetos, enquanto a Lucy, ela tem uma pegada muito forte de estratégia, de relacionamento com o cliente. Então, a 45, ela é esses dois pontos que se unem perfeitamente, assim. E acho que isso também é o ponto principal no qual a 45 deu tão certo, porque elas são perfis bem complementares. Elas se complementam muito bem nisso. A Lucy entra com essa agilidade, raciocínio rápido, e a Jess muito com esse detalhamento, aprofundamento, que também é muito importante. Com certeza tem a parte de complementariedade de perfis, mas tem muito forte os valores iguais nelas, né? E muito alinhado à nossa cultura também. Ter essa oportunidade de ter troca com as duas me faz tanto crescer num olhar de, claro, não só financeiro, mas ter uma visão sistêmica dos clientes, me ajudar no relacionamento dos clientes como um todo. Então, poder beber da fonte das duas, elas sendo tão complementares, é realmente algo super positivo. Oi, gurias, tudo bem? Tudo? Bom, que bom. Tá bem? Tudo. Tem várias coisas especiais em 2019, mas especialmente a entrada da Júlia e da Alexia, que são forfivers que seguiram até hoje na 45, carregaram muito, né, da nossa história e empreenderam com a gente, né? A gente vai contar um pouco do ano de 2019, tem bastante desafio bom e, sem dúvida, a entrada delas foi um ponto super marcante desse ano. Trouxe um vinho pra gente comemorar esse momento e pra eu trazer a minha perspectiva. Então, sobre a minha versão. Bom brinde, então, é isso. Um brinde. Tu te lembra desse momento, Ju? Como foi a tua entrada? Por que a 45? Tipo, fala um pouquinho dessa relação Ju e 45 aí no início. Eu lembro de pensar que era ou a 45 ou nada, assim. Sempre foi um lugar que eu acabava me inspirando, né? E uma das principais coisas era o quanto eu admirava as gurias também. E admirava o jeito de elas serem, se portarem. Eu me identificava com isso. E eu lembro que a minha mãe até me perguntou: ai, tu não quer tirar um mês de férias aí? Porque no fim ia começar logo no início de janeiro. E eu tinha saído da empresa Júnior em dezembro. E aí eu falei: mãe, é ou a 45 ou nada. Então assim, eu vou pro que for, tipo, que dia começa, sabe? Então eu lembro que eu cheguei e o escritório encantava mesmo, né? Era lindo. Era muito lindo. E eu lembro que eu cheguei e eu fiquei chocada, assim, com tudo. Com a forma que eu tinha sido recebida, com a cartinha que eu tinha recebido. Então tudo aquilo já me mostrava que era uma empresa que, por mais que tivesse 8 colaboradores, parecia uma empresa grande, assim, de estrutura, né? Então isso foi muito legal. A gente via na Ju
os valores da 45 muito fortes, então essa aderência, esse alinhamento de cultura sempre apareceram. As características empreendedoras também, porque para quem entrou em 2019, que está conosco há praticamente 7 anos, a nossa sensação é que essas pessoas empreenderam conosco. E a Ju sempre quis muito, né? A vontade dela, a gana, a garra, né? A gente fala muito da garra e a Ju personifica essa garra. Essa garra também era, né, uma ansiedade, uma coisa de querer fazer a coisa acontecer e ela sempre colocou intenção nisso. E, enfim, foi muito especial. E o que eu acho mais legal é que o propósito da 45, né, a gestão ser a nossa causa, sempre me tocou muito, porque eu acho que a gente realmente tem um impacto na vida das pessoas e isso me move, né? Não é somente por mim, por elas, pelas pessoas que trabalham aqui, mas também pelos clientes, por todo mundo que a gente atinge e consegue impactar positivamente. É o que me fez, e a decisão pra mim, quando houve o convite, eu nem pensei muito, porque pra mim foi... O meu coração foi junto, assim, faz sentido, né? A certificação do Great Place, ela foi super importante em 2019, nesse início da formação de time. E aí, quase que a primeira coisa que a gente faz ao ter esse time é buscar algum parâmetro, alguma certificação. Aquilo foi ficando tão natural, né? Tanto colher insumos sobre o nosso clima, que a gente mantém as pesquisas de clima internas. Desde 2019 até hoje. a gente fez pesquisa de clima, desde lá. Mas naquele ano ela teve um peso muito importante, assim, porque, como a gente falou lá atrás, eu e a Jéssica fundamos a 45, querendo que a 45, né, fosse o melhor lugar para trabalhar, especialmente fosse um lugar onde a gente se sente bem. E hoje a gente recebe esse retorno diariamente, assim. Então ontem, inclusive, a gente estava vendo uma cerimônia de 1 ano de 3 colaboradoras e a frase mais marcante é que realmente a 45 é um lugar incrível para trabalhar, que é muito especial estar aqui, o quanto também as pessoas percebem que esse ótimo lugar para trabalhar é construído por todos, é algo que pra gente já se tornou inegociável dentro da nossa cultura e dentro do negócio. A decisão da vinda para o JBZ, ela representava triplicar o espaço físico, né? E basicamente colocar todo o nosso caixa dentro da estrutura física. E aí a gente muito compartilhou essa decisão com o time, comemoramos. E essa foi uma das últimas semanas do ano de 2019. Aí entramos 2020, viemos no JBZ. O JBZ foi o nosso 4º escritório, né? Contando desde a Félix, o JBZ foi o nosso 4º. E era um contrato enorme. Daí eu perguntei, tu leu? Tem alguma coisa, assim? E ela falou, não, olha só, a única coisa é que a multa não tem como a gente sair de lá. Você vai ter dinheiro pra entrar, Só não vai ter dinheiro pra sair. Esse é o único detalhe do contrato. Aí eu falei, não, se é isso, não tem problema. Porque assim, não tem nada que nos faça sair do JBZ, né? Então eu lembro que isso foi realmente vindo pra cá. Não, e aí a gente assina o contrato e eu acho que 2, 3 semanas depois aconteceu a pandemia, né? E aí, sobre o ano de 2020, sobre a pandemia, a sensação que a gente tem é que a 45 e nós, enquanto consultores, enquanto gestores, amadurecemos muitos anos, assim. Então, foi um ano onde tiveram muitos anos dentro desse ano. Tanto que quando a gente faz o recesso de final de ano, que a gente comumente faz, a sensação era, assim, de ter passado um caminhão, literalmente, em cima da gente. E isso nem foi pela gestão da crise que a pandemia gerou sobre o nosso negócio, mas, especialmente, foi muito intenso, porque a gente se viu gerindo a crise dos clientes, né? E nessas horas que realmente a nossa proposta de valor de ser um parceiro de gestão foi muito intensificado. Então, a gente literalmente deu as mãos, assim, para os clientes e tomou todas as decisões que a gente precisava tomar para passar por esse período. Então, eu sinto que foi um senso de comunidade, assim, nosso, interno, para todo mundo pensar nos clientes, que é o que a gente replica hoje nos nossos squads. Então, a gente discute entre muitas pessoas, né, os caminhos, assim.
Então eu sinto que esses 2 marcos foram bem importantes e a equipe realmente se colocou num lugar de se responsabilizar de uma forma muito intensa. Ao mesmo tempo que estava passando por uma situação muito delicada, a gente se alimentava, a crise ela alimenta muito o propósito da consultoria, especialmente o propósito da 45, porque a gente via, bom, o que eu posso fazer aqui, o que a gente pode fazer para esse contexto caótico mundial é fazer os nossos clientes lidarem da melhor forma, saírem vivos, literalmente, e, consequentemente, a gente, né, garantir a manutenção dos empregos, da economia, enfim. Então, a gente viveu, foi muito visceral tudo isso. E aí, 2020, obviamente, é um ano muito triste, é um ano muito delicado na história de qualquer empresa, mas na nossa, ele vem com uma bagagem, com um nível de experiência e de conhecimento que a gente também é muito gratos, né? E que acelerou a nossa curva numa velocidade muito grande. A gente se permitiu ser criativos e pensar em outras formas de ajudar os negócios, e a Edu, sem dúvida, foi um produto que a gente começou a olhar em 2020. A própria CAP, né, a gente não sabia exatamente o que a gente gostaria de fazer com esse produto, mas a gente passou a olhar de novo para novas possibilidades. Então, acho que ele foi um ano, ainda que muito desafiador, não só olhando para a operação da 45, mas para o mundo, né? Mas olhando especialmente para o que a gente carregou de aprendizado, eu acho que foi essa maturidade muito grande de negócio, uma maturidade muito grande do time, né? Então pensa que a gente tinha pessoas muito jovens à frente de decisões muito difíceis. Então isso, sem dúvida, fez com que todos nós crescêssemos muito. E, ao mesmo tempo, nos trouxe a oportunidade de ampliar um pouco a nossa visão sobre o nosso modelo de negócio, criando oportunidades em outros produtos. A 45 sempre teve muita capacidade de execução e 2020 não foi diferente, apesar de todos os desafios. A gente também fala que todo negócio, na verdade, tem pontos vitais. E um dos pontos vitais na 45 é conhecimento, o outro é método, o outro é gestão de projetos, pessoas e relacionamento. E dentro desses pontos vitais, a gente entendeu que na medida em que a empresa cresce, né, o time cresce, a gente também precisa garantir processos mais robustos que suportem esses pontos vitais. Com isso, a gente entendeu que a gente precisava processuar melhor a trilha de conhecimento e a maneira como as pessoas dentro da 45 são capacitadas. E a gente fez um projeto estratégico para isso, que foram a criação das trilhas e os badges, que a gente se utiliza até hoje. A gente consolidou todo o método numa bíblia, que literalmente tem o passo a passo e absolutamente tudo que precisa acontecer para o método da 45 estar rodando. E, por fim, a gente também fez o pitch, que é o momento em que a gente reúne os principais projetos ou os principais acontecimentos de cliente. Ele pode ter várias temáticas. E a gente muito promove, né, essas boas práticas, traz isso para conhecimento de toda a empresa, valoriza muito os colaboradores que estavam à frente dessas boas práticas, ao mesmo tempo que é um evento de cultura, de integração, de descontração. Então, acho que a gente veio, né, de 2020 carregado de vários novos aprendizados e ritos que até hoje são algo que a gente olha para aperfeiçoar, ou até mesmo seja pelas iniciativas dos produtos que a gente também iniciou na pandemia, como a própria Edu e a CAP. A matriz, ela foi decorrente do projeto da Edu. E em 2020 a gente começou a falar, né, da nossa unidade de educação e muito da provocação desse projeto que a matriz foi construída. E aí a gente começou a se deparar com algumas ferramentas que a própria 45 construiu nesse momento do negócio, e a gente foi percebendo realmente que tinham coisas que poderiam destravar rapidamente, né? Fazer gestão desde o início. Não quer dizer que fica mais fácil, porque a gente sempre diz também que empreender é difícil pra caramba, mas naturalmente a gente pode encurtar alguns caminhos. E aí, pelas provocações que a gente muito fez nesse momento, e quase que envolveu a empresa inteira de fato, a gente consolidou o que é a matriz de maturidade hoje, que na sua essência ela é muito parecida, né, com o que foi construído em 2021, ao mesmo tempo que a própria 45 foi destravando novos desafios do nosso próprio negócio, e isso ao mesmo tempo impactou numa atualização da matriz. Assim. Então ela veio de um projeto da Edu, foi muito provocada internamente, a gente começou a olhar para todos os clientes, trazendo a matriz como plano de fundo,
para daí no mesmo ano, né, aí em 2021, a gente lançar essa metodologia que a gente também muito se orgulha e fala dos nossos pontos vitais de ter uma metodologia própria, né? E eu acho que uma coisa muito legal também a complementar sobre isso é justamente essa característica da 45 desde quando eu entrei, de ter projetos estratégicos que faziam com que a gente realmente empreendesse junto, né? E isso trazia toda a força do time que lidava com diferentes clientes em diferentes momentos para uma discussão conjunta para levar a 45 para outro lugar. E eu acho que isso também instigou muito esse olhar de sociedade, de empreender junto, de crescimento com pessoas. Então, é importante também dizer do quanto essa matriz também tinha um engajamento de toda a equipe para implementar. Eu acho que a gente apresentou a matriz numa reunião. Eu acho que foi questão de um mês, ela já estava em todos os nossos materiais. Exato. Ela já estava na pré-gestão, que é uma etapa muito relevante do método. Ela já estava sendo debatida em reuniões. Então, a gente realmente acreditou muito, não só na matriz, mas em tudo que a gente faz, com uma capacidade muito grande, né? Olha a gente falando, né? O documentário vai ser ótimo, a gente dizendo que a gente tem uma boa capacidade de execução. Mas acho que, de fato, é algo que é muito uma fortaleza nossa, né? Em conseguir construir e desdobrar muito rápido as coisas que a gente acredita. De alguma forma, ela é resultado, inclusive, da nossa inexperiência. Porque esses primeiros 5 anos, eles também foram muito marcados por essa capacidade de execução, mas por nos clientes não saber o que fazia sentido vir antes e vir depois. Então, a gente até tinha a sensação que a gente fazia algum projeto no cliente, aquele projeto não dava resultado e a gente fazia, né, o estrutura comercial 1.0, 2.0, 3.0. E isso, na verdade, foi uma caixa... A matriz, ela foi uma caixa preta que foi desvendada, que a gente consolida nessa ferramenta esse passo a passo e, ao mesmo tempo, otimiza toda a nossa operação, porque a gente fala, bom, esse aprendizado aqui, que antes a gente não sabia para onde ir e a priorização era muito mais um efeito de uma intencionalidade, boa vontade, né, arregaçar as mangas e trabalhar, ela vem agora com realmente um poder de uma caixa preta. A jornada de gestão da 45, dá para se dizer que ela nasce, né, em 2021, se materializa também muito a partir de 2022, mas ela nasce como jornada de gestão, porque os produtos, eles, de alguma forma, sempre existiram na intenção, no desenho do modelo de negócio, e o que a gente fez em 2021, nesse trabalho de arquitetura, então, de marca, de revisão, de alguma forma, da identidade visual, foi criar o produto do clube. A gente sempre teve a consciência e até o sentimento de que empreender é um desafio solitário, para todos os negócios e para todo empreendedor. Esse sentimento é um sentimento que acompanha a trajetória empreendedora. E a gente tinha a sensação que a gente precisava ter um produto que abarcasse esse momento do empreendedor. E o clube, né, essa jornada entre faturar 50 mil por mês até 150, 200 mil por mês, talvez seja a trajetória, inclusive, mais solitária. O produto, ele muda um pouco, então a gente pilota, né, um produto em 2020, ele muda um pouco em 2022, e inclusive nesse ano de 2025, a gente ainda olha para esse produto buscando otimizar ele e conseguir tornar ele aderente para esse aprendizado que a 45 gera constantemente. A Edu, tu passa pelo primeiro nível pela primeira vez, né? Então, tu tem alguns desafios do primeiro nível de maturidade de gestão que fala de alinhamento de futuro, de ambição de sócio, de modelagem. Então, são coisas que o negócio ele passa num primeiro momento e depois não necessariamente isso volta. O clube ele passa pelo primeiro e pelo segundo nível pela primeira vez também. E esse cliente, talvez ele tivesse vencido o primeiro e o segundo nível, mas até pelo crescimento e a gestão não ter acompanhado o crescimento, os desafios iniciais eles voltam, né? Então a gente também consolida a par, olhando para todos os níveis e também trazendo o conceito de parceria, que era algo que a gente acreditou desde o início, né? A gente chamava de consultoria, mas a gente sempre, no fim do dia, falava que era um parceiro de gestão. E aí, obviamente, tendo a CAP atrelado, né, a essa jornada, porque ela muito vai estar vinculado também aos nossos clientes da par.
a gente fala de forma linear, mas o processo ele foi muito orgânico. Então, com a pandemia, a gente toma a decisão de fazer alguns cursos online, até porque esse mercado cresceu muito e a gente teve a oportunidade de também fazer dessa forma. Os cursos fizeram sentido, foi uma forma também da gente testar esse formato, testar o conteúdo, testar dar aula, né, dentro desse contexto. E aí a gente decide, então, gravar os cursos e usa de diversas formas, né? Então, os cursos gravados pela Edu, eles estão disponíveis para as pessoas comprarem no nosso site. Eles compõem uma plataforma online, que é uma plataforma importante e parte da experiência dos clientes do clube. E a gente usa muito para capacitação e desenvolvimento do nosso time. Então, todo mundo que entra na 45, o primeiro, né, a primeira tarefa do onboarding é realmente buscar conhecimento por meio dos nossos próprios cursos. Então, essa evolução da jornada, da matriz que entra consolidando esse conhecimento dos produtos, ela é bastante orgânica. Eu acho que realmente esse ano ele foi especial por marcar, talvez, o primeiro pé na escola de gestão, que é um projeto que a gente ainda vai tirar do papel. E até falando sobre Edu e sobre essa escola, acho que vale comentar também tudo que deu errado, né? A gente até falou um pouco nos primeiros anos que a gente tentou fazer um curso que teve, acho que teve uma venda que a gente depois teve que devolver porque o curso não aconteceu. Depois a gente viveu essa fase de vender o curso online. Depois teve turmas também que a gente tentou vender, não vendeu, não fez. Então, naturalmente... Zero clareza do público, né? Tinha pessoas que era, tipo... Desde estudantes até empresários de empresas robustas. E a gente tava falando do mesmo conteúdo para essas mesmas pessoas. Não, eu lembro da cena, assim, de dar o curso em casa com a câmera ligada e tinha um estudante, uma executiva de uma empresa grande, um empresário de uma empresa pequena, um empresário de uma empresa grande, de varejo, serviço, indústria. Bom, não tinha exemplo que atendesse aquele pessoal todo, né? E ao mesmo tempo, a gente sempre fez as coisas com tanta boa vontade e tentava entregar, né? Quase que era às vezes rolava uma mentoria em grupo, assim, não, tu fulano é isso, tu Beltrano é aquilo, porque era todo mundo, né, de contextos diferentes. Que as pessoas saíam satisfeitas, né? Mas a escola até agora não deu certo, mas em 2025 teremos o lançamento e vai dar. Bom, essa é uma conversa minha e da Jéssica. Eu acho que o mais incrível desse print, dessa conversa, é a frase foda, né? Pensar que construirmos isso. E ainda não era nem perto do que a gente construiu depois disso, nem perto do que a gente ainda vai construir. Momento de comemoração. Muito. Comemoração? Sempre, sempre. Todos os dias do WhatsApp. A semestral na minha casa. A semestral na casa da Jess. Na casa da minha mãe, no caso. É. Que bom que foi num estilo diferente, ninguém quebrou nada. É verdade. Não teve karaokê. Ela tava ainda nos seus... Mas olha aqui os vinhos. Muito vinho já. Olha aqui os vinhos. Ai, que horror, gente. Esse vídeo é perfeito. Meu Deus. Bom, se tiver som, ele é mais... Ele é melhor ainda. Bateu de cabeça. Não, e daí tem um que parece um cachorro no ano novo. Parece um cachorro no ano novo, alguém gritando. Sala zero. Olha mesmo, coitado. Porque ficou um tempão sem foi feita. Uma conquista. Que a gente veio pra cá e deixou ela vazia, porque ainda não tinha necessidade de todas essas salas. E aí, quando a gente, então, incorporou ela, né, colocou móveis, enfim, foi uma grande comemoração. Foi maravilhoso. Ai, meu Deus. Essa é muito boa. Acho que esse é o primeiro karaokê. Olha a Luciane, gente. É CPM 22.
As enchentes, né, uma coisa que eu acho que foi super importante foi a nossa capacidade de agir rápido. Entendeu que era uma estratégia do negócio ter sócios. A seriedade que a gente dá pra ela me trouxe, inclusive, segurança pra aceitar. Sim, a 45 tem uma nova sócia. Então, Eka, seja bem-vinda. E nos ver aqui hoje, acho que me gera muito orgulho. Realmente, tô muito feliz por tu estar aqui. Gestão é a nossa causa. Ai, gente, é muito vídeo nessa empresa.